cresci em uma casa grande demais para o afeto que havia dentro dela. Lembro-me do eco dos meus passos pelos corredores de mármore, um som que me acompanhava como prova de que, apesar de cercada por luxo, eu caminhava sozinha. Meus pais eram figuras impecáveis para o mundo, empresários respeitados, presença constante em eventos de gala, discursos inspiradores sobre liderança e família. Mas, dentro de casa, eram estrategistas que mediam cada gesto, cada palavra, como se estivéssemos todos participando de um jogo que eu nunca entendi completamente, pelo menos não naquela época. Helena, minha irmã mais velha, parecia ter nascido pronta para esse jogo. Desde pequena, dominava as conversas à mesa, sabia falar o que meus pais queriam ouvir e exibia um sorriso perfeito para fotógrafos e investidores. Eu, por outro lado, era sonhadora, um rótulo que começou como uma observação inofensiva, mas que, com o tempo, se tornou uma sentença silenciosa. Quando eu falava de ideias novas ou de como queria construir algo meu, o olhar do meu pai se tornava frio, e minha mãe, com um tom suave, mas cortante, dizia que talvez eu estivesse me distraindo demais de assuntos reais. As reuniões familiares eram um ritual quase cerimonial. A mesa de jantar sempre posta com taças brilhando sob a luz dos lustres, pratos alinhados com precisão quase militar. Ali, o lugar de cada um não era apenas físico, mas simbólico. Helena sentava-se à direita do meu pai, como se fosse sua sucessora natural. Eu ficava mais afastada, próxima ao fim da mesa, como uma convidada de segunda importância. Era nesses momentos que as comparações surgiam, nem sempre diretas, mas sempre presentes. Quando Helena relatava algum sucesso escolar ou um feito nos estágios da empresa, os elogios eram imediatos. Quando eu falava de algo que me orgulhava, recebia um sorriso condescendente e a mudança sutil de assunto. Lembro-me especialmente de uma noite chuvosa, quando eu tinha uns 11 anos. Estávamos todos reunidos, e Helena contava entusiasmada sobre um projeto escolar em que havia gerenciado uma equipe. Meu pai, orgulhoso, disse que aquilo mostrava talento para negócios. Eu, ansiosa para participar, contei que havia ajudado a organizar uma feira de livros na escola e que tínhamos arrecadado fundos para comprar novos materiais. Houve um breve silêncio, e então minha mãe respondeu: "Isso é bonito, querida, mas negócios de verdade funcionam de outro jeito." A conversa seguiu como se eu não tivesse falado. Essas pequenas exclusões, tão discretas que um observador externo talvez nem percebesse, foram se acumulando dentro de mim. Não havia gritos, não havia insultos abertos, apenas uma constante lembrança de que eu era diferente, e que essa diferença, para eles, significava inadequação. Com o tempo, aprendi a ler os sinais. O modo como meus pais se inclinavam levemente para a frente quando Helena falava, atentos a cada palavra. O suspiro quase imperceptível quando eu começava a expor uma ideia. A forma como as discussões sobre o futuro da família sempre me colocavam como espectadora, não como participante. Aos poucos, fui me afastando, não por desistir, mas para observar. Comecei a notar que o que chamavam de talento em Helena era, muitas vezes, apenas saber jogar o jogo de poder que reinava na casa. Naquele ambiente, ser ouvida não era uma questão de ter algo importante a dizer, mas de falar a língua deles, e eu ainda não falava. Porém, mesmo sem perceber, estava aprendendo. Cada gesto de desdém, cada olhar frio, cada riso abafado quando eu mencionava um sonho, gravava-se em mim como uma anotação silenciosa. Eu não sabia ainda, mas todos aqueles anos de isolamento e subestimação seriam as pedras fundamentais de algo muito maior. Enquanto eles acreditavam que estavam me empurrando para fora do mundo real, na verdade estavam me ensinando, sem querer, como funcionava o jogo que um dia eu jogaria melhor do que qualquer um deles. E foi nesse silêncio, nesse lugar aparentemente frágil, que comecei a formar a armadura que um dia eles não viriam chegar. A adolescência chegou como uma porta que se abre para um corredor longo e cheio de escolhas, mas, para mim, não havia liberdade real naquele caminho. Dentro de casa, cada passo parecia vigiado, cada palavra, medida. Meus pais continuavam envolvidos no mundo dos negócios e nos jantares corporativos, e Helena já começava a acompanhá-los com um ar de herdeira coroada. Eu observava de longe, não apenas a relação deles, mas a forma como o mundo parecia abrir espaço para minha irmã e,
ao mesmo tempo, estreitar-se para mim. Foi nesse período que percebi que, se quisesse ter algum futuro, eu teria de construir uma estrada própria. Meus pais investiam tempo e recursos para moldar Helena como a sucessora perfeita, cursos de liderança, viagens para conhecer empresas, estágios de férias. Para mim, restavam as conversas triviais e o incentivo para que eu encontrasse algo mais adequado ao meu perfil. Foi quando percebi que adequado era apenas um eufemismo para longe dos negócios da família. Eu não aceitei aquilo em voz alta, não naquela época. Mas, em silêncio, comecei a buscar outro tipo de aprendizado. Passei a frequentar a biblioteca da escola com mais frequência que os próprios professores. Lia sobre economia, administração, comportamento humano. Descobri que havia estratégias tão sutis que se pareciam com arte. Comecei a enxergar que o poder não estava apenas na posse do dinheiro, mas na forma de movê-lo, escondê-lo, multiplicá-lo. Enquanto Helena passava os fins de semana em eventos de networking com meus pais, eu trabalhava como voluntária em feiras, ajudava em pequenos projetos escolares e, secretamente, me matriculava em cursos online sobre finanças e investimentos. Lembro-me de gastar noites inteiras, à luz do abajur, assistindo a aulas gravadas sobre bolsa de valores e casos de fusões empresariais. O cansaço aparecia nas olheiras, mas eu não me importava. Cada conceito que eu aprendi era uma peça de um quebra-cabeça que, embora incompleto, já começava a revelar uma figura. Foi também nessa fase que as discussões com Helena começaram a ganhar outro tom. Antes, eram apenas provocações infantis. Agora, eram embates carregados de veneno. Ela parecia sentir que eu estava fugindo do papel que todos esperavam de mim, e isso a incomodava. Você perde tempo com essas coisas, dizia, ao me ver com um livro grosso de economia nas mãos. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Às vezes, respondia. Outras, preferia o silêncio, não porque concordasse, mas porque percebia que o silêncio incomodava mais. Pouco a pouco, fui entendendo que o afastamento não era apenas físico, mas estratégico. Se eu permanecesse próxima demais, corria o risco de ser moldada pelo mesmo molde sufocante que moldou Helena. Eu precisava de espaço para pensar e agir sem ser percebida. Comecei a me ausentar mais das reuniões familiares, alegando compromissos escolares ou simples indisposição. Quando estava em casa, evitava interações longas. Meu quarto se tornou meu refúgio, e dentro dele, o som das páginas virando era a única música que me interessava. Por fora, talvez parecesse que eu estava desistindo, aceitando meu lugar à margem. Mas, por dentro, estava começando a sentir algo diferente. Um desejo silencioso de provar que o que eles chamavam de fraqueza era, na verdade, minha maior vantagem. Ninguém me via como ameaça. E isso, descobri cedo, é a posição mais perigosa para quem subestima. Eu ainda não tinha um plano. Mas já sabia que, quando ele viesse, não seria construído na pressa ou na necessidade de aprovação. Seria frio, calculado e preciso. E, quando esse dia chegasse, eles não teriam a menor ideia de onde veio o golpe. Aos 20 e poucos anos, eu sentia que finalmente poderia colocar em prática tudo o que havia aprendido sozinha. Não tinha capital suficiente para grandes investimentos, mas tinha algo que julgava suficiente: coragem. Com o pouco que havia guardado de trabalhos temporários e economias meticulosas, abri minha primeira consultoria. Era uma sala pequena, alugada em um prédio antigo do centro, com móveis usados e uma impressora que teimava em travar nos momentos mais importantes. Ainda assim, para mim, aquele espaço representava liberdade. Pela primeira vez, não havia ninguém me dizendo o que eu deveria fazer ou qual era o meu lugar. No início, senti que estava trilhando o caminho certo. Consegui alguns clientes modestos, pequenos comerciantes que precisavam organizar suas contas e rever estratégias. Mas não demorou para eu perceber que conhecimento e entusiasmo não bastavam para manter um negócio vivo. Faltava experiência prática em lidar com certas armadilhas, prazos não cumpridos por fornecedores, clientes que desapareciam sem pagar, despesas inesperadas que corroíam o caixa. Eu trabalhava dias e noites, fazendo malabarismos para pagar as contas e manter a porta aberta, até que um mês chegou em que não havia mais como sustentar aquilo.
Fechei as portas com um nó na garganta e uma pilha de dívidas que levaria meses para quitar. Foi o primeiro tombo, mas não o último. Nos 2 anos seguintes, abri mais 2 negócios, um e-commerce de artigos personalizados e uma pequena corretora de imóveis. Ambos morreram cedo, sufocados pela falta de capital, erros de planejamento e, às vezes, pura falta de sorte. Eu sempre me levantava rápido, me convencia de que aprenderia com o erro, mas cada queda deixava cicatrizes mais profundas. As reuniões familiares se tornaram um campo minado. Bastava alguém mencionar trabalho para que olhares discretos se voltassem para mim, alguns carregados de pena, outros de diversão disfarçada. Helena, como sempre, não resistia à oportunidade de deixar suas farpas. Você devia ter ficado no que sabia fazer, embora agora nem sei o que é que você sabe fazer. As risadas contidas dos outros à mesa doíam mais do que qualquer dívida acumulada. Eu me limitava a sorrir, como se aquilo não me afetasse, mas por dentro cada comentário era armazenado, cuidadosamente, como lenha empilhada à espera do momento certo para acender. Foi nessa fase que percebi uma verdade dura: para ganhar, eu precisaria parar de jogar da forma que os outros esperavam. Meus fracassos eram públicos, mas minhas estratégias precisariam ser privadas. Comecei a refletir sobre cada passo que havia dado, buscando padrões nos erros e, principalmente, nas reações das pessoas à minha volta. Notei que, quando eu estava em evidência, a pressão aumentava e as portas se fechavam. Mas quando eu parecia inofensiva, quase esquecida, as oportunidades surgiam sem resistência. Essa constatação me fez mudar de tática. Decidi que a próxima vez que tentasse algo, ninguém ficaria sabendo, nem Helena, nem meus pais, nem qualquer pessoa que pudesse contar a eles. Eu passaria a operar nas sombras, não porque tivesse vergonha, mas porque já entendia o valor de ser subestimada. Eles podiam continuar me chamando de fracassada, e eu, em silêncio, começaria a preparar o terreno para um golpe que eles não viriam chegar. Naquela época, ainda não imaginava que minha maior arma seria justamente a coleção de derrotas que me jogaram para fora da luz. O que para eles era prova de incapacidade, para mim se tornaria o disfarce perfeito. Eu só precisava esperar. E esperar, eu sabia fazer melhor do que qualquer um deles. O silêncio se tornou meu maior aliado. Depois de colecionar fracassos e zombarias, eu entendi que não poderia dar a ninguém o privilégio de assistir ao meu próximo passo. Trabalhar nas sombras exigia mais do que discrição, pedia paciência, disciplina e a habilidade de enxergar o que está escondido à vista de todos. E foi isso que comecei a fazer. Consegui um emprego em uma empresa de médio porte no setor de investimentos. Não era o cargo mais alto, nem o mais glamouroso, mas me dava acesso ao que eu mais queria: conhecimento interno de como o dinheiro se movia. Passei meses analisando relatórios, participando de reuniões, observando como executivos de alto nível negociavam sem revelar suas verdadeiras intenções. Cada expressão facial, cada silêncio estratégico, cada documento que passava pela minha mesa se tornava um novo pedaço de um quebra-cabeça que eu estava montando sozinha. Foi nesse período que conheci o mundo das holdings, fusões e aquisições. Descobri como empresas inteiras podiam mudar de dono sem que o público, e, muitas vezes, até os próprios funcionários, soubessem quem realmente estava no comando. Esse jogo de bastidores me fascinou. Eu já tinha lido sobre isso nos meus anos de estudo solitário, mas ver o mecanismo funcionando diante de mim era outra história. Comecei a traçar um plano: se quisesse crescer, teria que criar algo que me blindasse, uma estrutura que escondesse minha identidade e me permitisse agir sem levantar suspeitas. Assim nasceu a ideia da holding. O nome não teria ligação alguma com o meu, nem pistas que pudessem levar até mim. Recrutei um advogado experiente, um homem pragmático e caro, mas leal, pois sabia que a lealdade, nesse mundo, é comprada com muito mais do que promessas. Enquanto meus familiares acreditavam que eu levava uma vida monótona, talvez até medíocre, eu já começava a fazer meus primeiros movimentos. Pequenas aquisições, participações minoritárias em startups promissoras, investimentos em empresas com potencial de crescimento rápido. Nada chamava atenção. Era como colocar peças no tabuleiro sem que o adversário percebesse que o jogo já havia começado.
Meu apartamento, antes simples, transformou-se no meu quartel-general. Mapas, gráficos, contratos e relatórios tomavam a minha mesa. Aprendi a criar rotas para que o dinheiro circulasse sem deixar rastros claros. Se alguém da família tentasse investigar, encontraria apenas uma sequência confusa de nomes empresariais, cada um mais genérico e distante do outro. O que eles não sabiam, e não poderiam imaginar, é que eu já estava me aproximando de algo muito maior. Começava a perceber brechas no mercado que se encaixavam perfeitamente na minha estratégia. E, mais do que isso, comecei a sentir que, cedo ou tarde, essas brechas me levariam de volta à porta que me havia sido fechada anos antes, a das empresas da minha própria família. Não era a hora ainda. Eu precisava que eles continuassem acreditando na minha inofensividade, que seguissem rindo quando meu nome fosse mencionado. Eu queria que me olhassem e continuassem vendo a dália dos fracassos. O plano dependia disso. Porque, quando eu finalmente revelasse quem estava por trás das jogadas, a surpresa seria tão grande que o impacto não viria apenas dos números, mas do fato de que nunca, nem por um segundo, eles imaginaram que fosse eu. E, no fundo, era essa a parte que mais me dava prazer, saber que já estava na partida, mesmo que, para eles, eu ainda fosse só uma espectadora. O dia em que ouvi o primeiro rumor sobre as dificuldades financeiras da empresa da minha família não foi fruto do acaso. Eu já vinha acompanhando, à distância, cada passo que eles davam no mercado. Observava os movimentos de expansão apressados, os contratos assumidos com parceiros duvidosos e, principalmente, a vaidade que os cegava para riscos óbvios. Era como ver um castelo que eu conhecia desde criança começar a apresentar rachaduras invisíveis para quem vivia dentro dele, mas gritantes para quem o analisava de fora. A informação chegou através de um contato que eu havia cultivado anos antes, um gerente de banco que lidava com grandes clientes corporativos. Entre uma conversa e outra, quase de forma despretensiosa, ele comentou que certas operações de crédito da Costa Group, a holding da minha família, vinham sendo renegociadas com prazos mais flexíveis e taxas mais altas. Eu sabia o que isso significava: pressão no caixa, dificuldade para honrar compromissos e uma vulnerabilidade que, para mim, soava como oportunidade. Passei a investigar com mais profundidade. Contratei discretamente uma consultoria especializada em auditoria de mercado. Eles acreditavam que o cliente final era uma outra empresa, o nome da minha holding, aquele que não levava meu sobrenome, sempre servindo de escudo. Em poucas semanas, recebi um relatório que confirmava minhas suspeitas. Os números estavam no vermelho, as reservas financeiras haviam sido drenadas por um projeto internacional mal administrado, e a empresa dependia cada vez mais de empréstimos para manter a operação. Era o momento perfeito para iniciar a aproximação. Mas eu não podia simplesmente aparecer como compradora, isso levantaria todas as defesas. Então, acionei intermediários de confiança, empresários que deviam favores a mim e sabiam manter segredos. Por meio deles, minha holding começou a fazer ofertas sutis para adquirir pequenas subsidiárias do grupo, sempre com cláusulas que garantiam acesso privilegiado a dados e informações. Enquanto isso, dentro de casa, eu mantinha o papel que eles esperavam de mim, a filha que não entendia de negócios. Nas raras reuniões familiares que comparecia, falava pouco, ouvia muito, e até concordava com críticas veladas que Helena não resistia em disparar. Empresas são para gente preparada, Dália, dizia ela com aquele sorriso de superioridade que eu conhecia tão bem. Eu apenas retribuía com um sorriso leve, como se realmente acreditasse naquilo. A cada aquisição estratégica que eu fazia por baixo dos panos, mais próximo eu ficava do núcleo principal da Costa Group. Era como fechar um cerco devagar, deixando que a presa se acostumasse com a presença do caçador. E a presa, naquele caso, não fazia ideia de que o caçador tinha o mesmo sangue. No fundo, eu sabia que esse jogo exigiria mais do que habilidade financeira. Eu precisava de controle emocional para não me precipitar, para não deixar que a satisfação de vê-los vulneráveis me fizesse agir antes da hora. Um passo errado poderia comprometer anos de preparação. Por isso, me obriguei a seguir o plano à risca, manter as aparências, agir por meio de terceiros e, acima de tudo, alimentar a falsa segurança deles. O que minha família não sabia, e que eu mantinha como segredo absoluto,
era que a cada contrato que eu assinava, a cada ativo que eu adquiria, a base do império dele se tornava, lentamente, a base do meu. E quando o momento chegasse, eu não precisaria bater na porta para entrar. Eu já estaria sentada no centro da sala, com a chave em mãos. Os últimos meses antes da conclusão do meu plano foram como caminhar sobre uma corda esticada entre dois prédios. Qualquer passo em falso poderia me fazer despencar, e eu não teria uma segunda chance. Cada movimento precisava ser calculado com precisão cirúrgica, cada assinatura estudada como se fosse um golpe de xadrez que decidiria a partida inteira. As negociações para adquirir o núcleo da Costa Group já estavam em andamento, mas, para minha família, ainda era apenas mais uma oportunidade salvadora vinda de um investidor estrangeiro interessado em expandir presença no país. Essa era a beleza da estratégia. Eu havia criado uma rede tão complexa de empresas, intermediários e contratos que, mesmo que alguém resolvesse investigar, encontraria apenas um labirinto sem saída. As reuniões eram tensas. Eu me mantinha sempre um passo atrás, deixando meus representantes conduzirem as conversas, mas exigindo relatórios detalhados de cada vírgula discutida. No meu apartamento, a mesa de jantar havia se transformado em um campo de batalha, pilhas de documentos, post-its coloridos com anotações estratégicas, gráficos e cronogramas que mostravam o avanço da operação. Dormir tornou-se luxo, minha mente não desligava nem quando meu corpo implorava por descanso. O momento mais delicado foi quando um dos advogados da empresa da família levantou dúvidas sobre a cláusula de confidencialidade. Se eles insistissem em investigar a identidade real do comprador, tudo poderia ruir. Foi aí que entrei em cena de forma indireta, usando um dos meus contatos mais influentes para acalmar o jurídico deles com promessas sutis de capital imediato e garantias de preservação de cargos estratégicos. Eu sabia exatamente onde apertar para que a resistência se dissolvesse, mexer na vaidade e no medo de perder privilégios. Enquanto isso, Helena continuava no papel que mais gostava, a executiva confiante que acreditava estar conduzindo uma negociação vantajosa. Nas poucas vezes que cruzávamos em eventos familiares, ela me olhava com aquele misto de condescendência e indiferença. Eu fingia estar distraída com assuntos banais, como se meu mundo girasse longe do dela. Era um teatro que eu desempenhava com perfeição, pois cada sorriso inocente que ela me dava era, para mim, a confirmação de que o golpe estava invisível. Quando finalmente recebi a confirmação do banco de que o financiamento estava garantido e que todas as aprovações jurídicas haviam sido concluídas, senti um peso sair dos ombros e, ao mesmo tempo, uma tensão nova se instalar. Eu estava a poucos dias de selar algo que mudaria para sempre o equilíbrio de poder na minha família. A sensação era paradoxal, uma mistura de vitória iminente com a consciência de que, uma vez feito, não haveria volta. O contrato final foi assinado em uma manhã fria, em uma sala envidraçada com vista para a cidade. Eu não estava lá fisicamente, deixei meu representante fazer a formalidade, mas acompanhei tudo por chamada de vídeo, com o coração batendo como um tambor surdo. Quando a caneta tocou o papel pela última vez, soube que a Costa Group, o império que me excluiu desde o berço, agora pertencia a mim. Restava apenas uma última etapa, a revelação. E eu já sabia exatamente onde, quando e como faria isso. Escolheria o momento mais simbólico possível, o cenário onde todos estivessem presentes para ouvir a frase que vinha ensaiando mentalmente havia anos. Não seria apenas um anúncio, seria a reescrita da história da minha vida, diante daqueles que acreditavam ter definido meu destino. O convite para o jantar chegou por mensagem no grupo da família. Helena, como sempre, assinava com seu toque característico de superioridade velada, jantar especial para alinharmos novidades importantes. Eu quase sorri ao ler, imaginando que a novidade que ela pretendia compartilhar era o suposto avanço da negociação com o investidor estrangeiro, aquele que, sem saber, já tinha meu rosto por trás de cada cláusula do contrato. Cheguei pontualmente, sem ostentar. Vestia um vestido simples, de corte elegante, mas longe de ser chamativo. O jantar acontecia na sala principal da casa dos meus pais, o mesmo cenário onde, por anos, ocupei o lugar mais distante da cabeceira, quase como uma convidada de passagem. A mesa estava impecável, taças alinhadas, pratos de porcelana herdados da minha avó, arranjos florais que exalavam perfume doce demais para o meu gosto,
A conversa inicial foi como sempre, comentários sobre política, viagens, empresas, e aquela habitual dança de egos entre Helena e meu pai para ver quem detinha mais controle sobre os rumos do grupo. Eu ouvia, fingindo interesse moderado, mexendo devagar no vinho, medindo cada expressão para não entregar a tempestade que se formava por trás do meu rosto calmo. Foi quase no fim do prato principal que Helena lançou a frase que eu esperava, e, de certo modo, provocava em silêncio. E então, Dália, mais algum negócio fracassado para a lista? O riso que seguiu foi uníssono. Não foi alto, mas foi carregado de condescendência. Eu conhecia bem aquele som. Era o mesmo que me acompanhou por anos, ecoando em reuniões e almoços de domingo, sempre me lembrando de que, para eles, eu nunca seria levada a sério. Naquele instante, meu celular vibrou sobre a mesa. Peguei-o com calma, como quem não quer interromper a harmonia da ocasião, mas no momento em que li a mensagem, senti um calor percorrer todo o corpo. Era breve e precisa. Senhora, a aquisição das empresas deles está concluída. O tempo pareceu desacelerar. Senti o peso do momento, o alinhamento perfeito entre a oportunidade e o cenário. Apoiei o celular na mesa, terminei o gole de vinho e, sem alterar o tom de voz, respondi. Foi bom fazer negócios com vocês. O silêncio que se seguiu foi quase físico. Os olhares se cruzaram entre si, tentando entender se eu estava brincando. Meu pai franziu o senho, Helena arregalou os olhos, e minha mãe, sem perceber, deixou o garfo cair no prato. Então, aproveitei um instante para esclarecer. O investidor estrangeiro que vocês tanto elogiaram nas últimas semanas? Era eu. A holding pertence a mim. E, a partir de agora, tudo o que envolve a Costa Group passa pela minha assinatura. Não houve explosão imediata, apenas um silêncio carregado de incredulidade, como se cada um tentasse reconstruir mentalmente todos os momentos em que eu estive presente, sorrindo e ouvindo, enquanto, nos bastidores, movia as peças que me trouxeram até ali. Foi nesse instante que percebi, minha vitória não estava apenas na aquisição da empresa, mas no fato de ter vencido o jogo usando as mesmas regras que eles criaram para me excluir. E agora, diante deles, eu era não só a dona do império, mas também a autora do checkmate mais inesperado de suas vidas. O jantar terminou sem sobremesa. Ninguém teve apetite para o pudim de leite que minha mãe havia mandado preparar, muito menos para as frutas cristalizadas que Helena sempre fazia questão de exibir como se fossem joias raras. A tensão era tão densa que parecia preencher cada canto da sala, sufocando até o ar. Eu permaneci sentada, observando-os, como se estivesse diante de um quadro que demorou anos para ser pintado e que, agora, finalmente revelava todas as suas cores. Meu pai foi o primeiro a falar, e não usou o tom autoritário que sempre adotava. A voz saiu mais baixa, quase áspera. Você tem ideia do que isso significa para nós, Dália? Respondi sem pressa. Significa que, a partir de agora, a Costa Group tem uma nova gestão. E que qualquer decisão relevante precisa da minha aprovação. Ele engoliu seco. Pela primeira vez, percebi um traço de insegurança nos olhos daquele homem que sempre acreditou ter controle absoluto de tudo. Minha mãe manteve o olhar baixo, evitando me encarar. Ao longo dos anos, ela nunca foi cruel como Helena, mas sua omissão doía tanto quanto qualquer insulto. Agora, parecia buscar nos talheres um refúgio para não enfrentar a realidade. Eu sabia que, no íntimo, ela estava se perguntando se deveria se orgulhar da filha ou lamentar pela forma como aquilo havia acontecido. Já Helena foi a única que não conseguiu esconder a raiva. O rosto estava pálido, mas os olhos ardiam como brasas. Ela se inclinou para a frente e disse, com a voz trêmula: Você nos enganou. Você planejou isso desde o começo. Olhei para ela e respondi calmamente. Eu não enganei ninguém. Apenas usei o mesmo jogo que vocês sempre jogaram comigo. A diferença é que vocês subestimaram quem estava na mesa. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso para eles do que qualquer grito. Sabiam que não havia como reverter o que eu tinha feito. O contrato estava assinado, os direitos de controle transferidos,
e todas as medidas jurídicas haviam sido tomadas para blindar minha posição. Nos dias seguintes, as consequências começaram a se desenhar com clareza. Meu pai, orgulhoso demais para pedir desculpas, tentou manter a postura, mas acabou aceitando permanecer como consultor estratégico sob meu comando. Não por escolha, mas porque seu nome ainda tinha peso no mercado e eu precisava dele como peça de transição. Ele engoliu o orgulho, mas eu sabia que, a cada reunião, a presença dele à minha frente era um lembrete amargo de que a hierarquia havia mudado. Minha mãe retirou-se discretamente da vida corporativa. Disse que queria mais tempo para si mesma, mas entendi que sua saída era, na verdade, uma fuga para evitar lidar com a inversão de papéis. Ainda assim, começou a me ligar com mais frequência, talvez tentando preencher um vazio que, durante anos, ela fingiu não ver. E Helena, a queda dela foi a mais dura. Perdeu o cargo de diretora executiva, mantendo apenas um assento minoritário no conselho, sem poder real de decisão. Tentou argumentar, ameaçar e até propor uma aliança, mas eu sabia que suas ofertas não vinham de boa fé. Mantive-a no cargo simbólico por 2 motivos: preservar as aparências diante do mercado e, principalmente, deixá-la sentir, dia após dia, o peso de ser uma figura decorativa no império que acreditava dominar. Quanto a mim, a vitória não trouxe a euforia que imaginei. Era diferente. Era silenciosa, densa, quase solene. Eu tinha conseguido, não apenas tomar o controle da empresa, mas provar, para mim mesma, que o silêncio e a paciência foram armas mais afiadas do que qualquer ataque direto. Na primeira reunião oficial como presidente da Costa Group, sentei-me na cadeira central da sala de conselho. Olhei ao redor e vi rostos que, durante anos, me trataram como um detalhe irrelevante. Agora, esperavam minhas palavras. Respirei fundo e comecei. Senhores, é hora de começarmos uma nova era para esta empresa. E, desta vez, ninguém vai subestimar o valor de quem está em silêncio. Enquanto falava, senti que, enfim, todas as peças do jogo estavam no lugar. E, no fundo, eu sabia, aquele não era apenas o fim de uma história. Era o começo de um império que carregaria o meu nome, mesmo que escrito nas entrelinhas. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!